para falar sobre o Corinthians, repercutindo a informação de que TT, a ex-atleta do Grêmio, hoje no Panathinaikos, interessa ao Timão. Antes de consultar o Corinthians, já entrei em contato com o Pablo Bueno, que é o representante do TT, o cara que acompanha o TT desde que esse ponta surgiu no Grêmio. Hoje o TT tem 25 anos de idade, vem de uma temporada bem legal com a camisa do Panathinaikos da Grécia. 49 jogos, 11 gols e 3 assistências. Ele havia sido comprado pelo Panathinaikos por 7.250.000 euros a uma temporada. Contrato por lá até julho de 2028. Só para arrematar, também contei para vocês com exclusividade no vídeo da manhã dessa quinta-feira que Romarinho, que quer jogar no Timão, acabou sendo barrado por Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol alvinegro. Quero falar agora sobre quase 300 mil reais de gasto apenas com a moradia de Memphis Depay. Tenho contado para vocês nos últimos meses sobre os vários mimos e privilégios que o Memphis Depay tem em seu contrato com o Corinthians, certo? Salário de 4 milhões de reais por mês e benefícios e bônus para quase tudo. Para jogos, gols, assistência, título, faltou contar a respeito da moradia. Memphis Depay, desde que chegou ao Brasil, fica hospedado na suíte mais cara da cidade de São Paulo. É uma cobertura triplex, a mais luxuosa da cidade, uma penthouse suite do Hotel Roosevelt. Importante contar que ela tem um custo diário de 9 mil, ou seja, o Corinthians gasta por mês, apenas com o aluguel dessa cobertura, 270 mil. Se a gente levar em consideração que o Memphis está completando um ano de Corinthians, dá para contar que o custo da moradia do Memphis, que o Corinthians é quem banca, está na casa dos 3.200.000 reais. Qual foi a diária mais cara da sua vida? O Memphis gasta por dia 9 mil reais. Essa suíte triplex, ou essa cobertura triplex, tem 1.115 metros quadrados e está localizada no 25º andar da Torre Mata Atlântica, com direito a mordomo e motorista 24 horas por dia. Tem só mais uma consideração importante: o Corinthians havia se comprometido a garantir ao Memphis uma residência fixa. Isso estava previsto em contrato. Como o Corinthians não avançou nessa residência, o Memphis foi ficando nesse hotel e de lá não deve se mudar tão cedo. Isso se é que ele não vai embora para jogar no exterior. Há uma proposta oficial do Beşiktaş da Turquia pelo holandês, que é aguardado nesse sábado para a reapresentação depois do período de férias. Para a gente estar tratando esse assunto do Memphis, Lívia, vamos dividir aqui algumas informações também. O Vitão já pode estar analisando essa questão. O Memphis, o Corinthians pagou os direitos de imagem. O Corinthians considerava que a imagem, na verdade, não era nenhum atraso, porque o Corinthians estava esperando o Memphis emitir a nota para receber. Aliás, informação que eu tenho é que na gestão Augusto Melo existia alguns casos de receber sem emitir nota, esse tipo de coisa, e a diretoria do Corinthians está vetando esse tipo de situação. Então, o jogador que não emitir a nota não vai receber, coisa simples no mercado, isso não é nem do futebol apenas. Então o Corinthians paga a imagem do Memphis, mas ainda deve a ele cerca de 4 milhões e alguma coisinha, né, referentes aí a premiações. Informação que eu tenho: amanhã uma reunião no CT Joaquim Grava, e o Corinthians vai apresentar uma proposta para dividir, né, essa dívida, e por pouquíssimas prestações, viu, Lívia? Para dividir isso e quitar a situação com o Memphis Depay. Informação que eu trago também é que ele se reapresenta, tá? E meio que ele deu uma pipocada. O Fabinho Soldado entrou em contato com ele para saber, né, essa questão aí, uma espécie aí que surgiu, né, na mídia, nas redes sociais, que ele poderia estar ameaçando não se reapresentar, cobrando. Ele notificou o Corinthians 2 vezes por e-mail, e a informação que eu recebi é que ele alegou para o Fabinho Soldado que não estava sabendo. Ele falou: os advogados fizeram, estou sabendo agora. E depois ele faz até aquela postagem com a bandeira do Brasil, enfim, mostrando que voltaria ao Brasil, voltaria ao Corinthians, tá? Aí estou ansioso para ouvir do Vitão daqui a pouco, Olívia, se você tiver alguma coisa para acrescentar de todas essas informações que eu passei do caso Memphis. Aí depois eu quero ouvir o Vitão se ele acredita
nessa história do Memphis. Se pode acontecer realmente do corpo de advogados dele notificar o Corinthians sem comunicá-lo, porque foi o que ele alegou para o Corinthians numa conversa com o Fabinho Soldado. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Samir. Boa tarde, Vitão. O Vitão já tá com uma carinha aí de que vai soltar os cachorros para cima do Memphis. Mas só, né, já dar o meu boa tarde falando que essa situação causou muito desconforto internamente no Corinthians, trouxe mais um desdobramento político, né? Porque, querendo ou não, isso acaba sendo um problema ali para a gestão, né? Tem que dar uma sambada, tem que ter o jogo de cintura, porque trata o futebol nesse momento, que é um momento muito delicado, como o grande carro-chefe, né? Se não ficar bem o futebol, se não tiver aí a questão das 4 linhas, essa gestão, que é uma gestão interina, entende que o Augusto Melo pode voltar. Então, como o Memphis Depay é uma peça importante do elenco, uma figura também midiática muito importante para o Corinthians, toda notícia que sai negativa em relação ao Memphis traz esse desgaste, essa arranhada, né, para a imagem, a reputação do Corinthians. E como o Augusto não está lá nesse momento para falar nada, para se defender, para explicar a situação, também acaba recaindo em Osmar Stabile e a atual gestão. Isso gerou muito burburinho, muito problema no Parque São Jorge, nos bastidores, e agora é mais um capítulo de dívida pós saída de Augusto, até porque hoje a gente teve mais uma informação da Polícia Federal, inclusive consegui confirmar essa informação de dívidas que não foram pagas durante a gestão Augusto Melo, dívidas que vieram sim, do período de Duílio, né? Porque ao terminar o seu mandato, ele deixa ali algumas parcelas de dívidas que foram renegociadas lá atrás para serem pagas, e aí esses pagamentos são interrompidos durante a gestão Augusto. Mais um assunto que vai parar na polícia por conta de dívida. Então, assim, a gente tem um cenário que ele parece que não tem fim, é um poço que parece que quanto mais você cava, mais dívidas vão aparecendo. Hoje o Corinthians é o grande devedor do futebol brasileiro e isso está sendo bem difícil de contornar internamente. Situação difícil, meu querido Vitão, né, como a Lívia disse, e situação complicada com o Memphis Depay. Vitor Guedes, amanhã, reapresentação neste sábado, né, do Sport Clube Corinthians Paulista, e o Memphis Depay com tudo isso que eu passei, Vitão. Dívida, aliás, eu trouxe na semana passada com exclusividade, e que o contrato do Memphis custa 6 milhões por mês ao Corinthians. A gente não fez a live da semana passada porque era feriado, mas na semana passada eu trouxe essa atualização do contrato, porque escondiam algumas coisas da gente, né? E agora a gente abriu a caixa de Pandora, a gente acaba descobrindo alguma coisa. Descobrindo a verdade, né? Então, um contrato de 6 milhões, Vitão, só para você ter uma ideia, 2 milhões e meio de CLT, 1 milhão e 700, quase 1 milhão e 800 de imagem, 1 milhão e 200 de hotel, moradia, tá? O Corinthians paga 1 milhão e 200 de moradia para o Memphis. Isso é uma informação importante também, né? Enfim, o aluguel de uma casa dá uma bela discussão, mas é 1 milhão e 200 de hotel. É da Minha Casa Minha Vida? 300 mil de seguranças, 57 mil de carros e 40 mil de cozinheira, tá? É um pacote de 6 milhões. A patrocinadora paga 1 milhão e meio. Por quê? Porque a patrocinadora colocou 57 milhões no Corinthians. 36 milhões são divididos em todo o contrato, ou seja, 24 vezes. 36 dividido por 24, 1 milhão e meio é o que a patrocinadora paga por mês ao Corinthians. Não tem esse negócio que ela paga as luvas, dilui, não. Isso é mentira da blogueirada. As luvas custaram 21 milhões de reais e o Memphis não assinaria com o Corinthians se não ganhasse as luvas. E as luvas são pagas em 4 parcelas semestrais. Eu tive acesso ao contrato. Então, a cada 6 meses, a Esportes da Sorte paga
5 milhões, 200 alguma coisa aí, né, dividir por, né, para dar 21 aí, ela paga 4 parcelas. Então, as luvas, esses 21 milhões não tem nada a ver com o valor mensal do Memphis, tá? E se eu somar 21 com 36, vai dar 57, a conta fecha bonitinho, não tem erro, 6 milhões por mês. Só que a dívida... Até a conta de padaria, né, Samir? Nesse caso aí, se você somar Lé com CRE ali, é aquilo. Eu tô com a caneta atrás da orelha aqui, ó. Eu sou Guedes, ora pois, tô com a caneta aqui. A gente fica bravo, a gente fica assim, né? Porque a gente traz a informação e ainda querem questionar o que está perfeito ali, a apuração está fechada, redondinha. Só que a dívida não tem nada a ver com o salário. O Memphis não tem salário atrasado, pelo menos o CLT não. Tinha a imagem que foi paga hoje. E agora tem a premiação do Campeonato Paulista, mas mesmo sem ter salário atrasado, mas ter a premiação, claro, né? Isso aí é uma discussão, direito dele. Ele cobrou, notificou o Corinthians 2 vezes. Alegou que essa segunda notificação ele não sabia que o advogado, os advogados dele fizeram, alegou isso para o Fabinho Soldado. E tem uma reunião amanhã, o Corinthians vai tentar quitar os 4 milhões e pouco, quitar, é claro, né? Na verdade, uma proposta para pagar isso de forma parcelada. E aí, Vitão, tem muita informação para você comentar aí, cara. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Guedes, né? Filho de português, filho, neto, sobrinho, afilhado. Tava com a caneta, hora pôs atrás da orelha, fazendo conta aqui. E eu sou do samba, lembrei de boca nervosa. O nego velho, que foi que te deu? De 9 tirar 1 só fica 8. Fiz 200 contas e não cheguei a conclusão nenhuma. Agora, assim... As pessoas acham que a gente é mais idiota do que a gente é mesmo, né? A gente tem um tom de idiotice, assim, mas eles se exageram, né? Quer dizer que o advogado mete um louco por conta própria e não pergunta para o cliente o que é para fazer. Já faz 20 anos que a gente escuta essa cascata de jogador. Não é o jogador, é o pai do jogador empresário. Olha, o cara é maior de idade, velho. O cara faz o que o cara manda. É tão óbvio isso, né? Então, assim, esse papo do Memphis aí, seja em inglês, seja em holandês, seja em português, é uma cascata que não faz nenhum sentido. Mas a gente vai falar de Memphis hoje, vai falar de Coronado, e toda vez que a gente fala disso, eu lembro nos meus bordões que é viva a memória. Toda vez que vem um cara gostando muito, esse idiota que vos fala o seguinte: você contratar, ele fala, não sei, por quanto? Ah, não importa. Aí passa 6 meses, 3 meses, 1 ano, sempre importa. Como que não importa? Tanto faz se você compra um carro, uma casa, uma balada, um jogador, o quanto você paga por isso, lógico que importa, né? E a conta chega, né, meu amigo? Agora, o jogador cobrar o que ganha, só uma coisa que o Samir falou que eu não concordo, 90, o resto, tudo que vocês falaram aí, não tem nem o que comentar, é deprimente. Essa coisa assim, direito de imagem é salário, velho. Eu era repórter em 99, quando a doutora Gislaine botou o Corinthians no pau lá com o Luizão, com o Nilmar, e já desde aquela época já ficou provado que isso aí é uma burla legal ao imposto. Então o CLT, 27,5% desses caras que ganham muito, então isso você paga menos. Então, mas assim, já foi provado, eu não sou juiz nem advogado, mas já tá lá 200 mil vezes. Então assim, como o cara recebe, se chama direito de imagem, até porque não é um clube de imagem de ninguém. Você lembra de alguma propaganda de jogador? Ninguém usa. Isso aí é um jeito de pagar salário pro cara e pagar menos imposto. Então, assim, o Corinthians devia o cara. É só essa diferença que eu tenho com o que o Samir falou. O resto eu concordo com tudo aí, Samir. Não, essa questão da imagem, isso daí é fato, não tem como. Mas é que se a gente não separa, né, o pessoal ainda nos corrige. Não, isso é imagem, isso não é salário. Então, na verdade, eu até uso um termo mais de velho, né? Eu falo ordenado para tentar mascarar essa situação. Tem uma questão só de diferença, né, Samir? Só para quem tem da idade da Lívia para menos, não da nossa geração que fala ordenado, como minha avó falava ordenado e porta-nique, que minha avó era do interior, ela falava essas duas coisas. Dona Cida, que era palmeirense. Tem uma questão que vai além da questão, é salário, ponto, isso é ponto, só muda o jeito, mas tem a questão legal, né? Porque se você deixa de pagar 3 salários, o cara pode estar na justiça, então na hora de pagar, eles preferem pagar a CLT. Então é uma burla legal aí, a dona Lívia, que tem OAB ali, a nossa doutora Lívia Camilo pode explicar melhor que eu, mas é isso, é salário, é uma burla legal ali, porque por questões de perder o passe, que não tinha uma passe, mas pra gente é passe. Enfim, pra você entender aí, mas na prática estava atrasado, certo? E o prêmio dele do Paulista deram porque quis também, né? Não foi obrigado, né? Ele fez o contrato e contrato feito é do jogo. Não tem como. Vitão, você acha que amanhã o Memphis se representa normalmente? Tem uma reunião agendada com ele para pagar os 4 milhões aí restantes
que faltam, né? Que é da premiação, já pagou a imagem, falta a premiação. E eu queria também, né, saber de você e da Lívia, como é que fica a situação do Memphis agora, né? Tipo, parece aquela relação, sabe, que será que volta a ser a mesma coisa, aquela relação que dá uma arranhada? Porque a torcida ficou meio na bronca, né? Ele tá certo em pedir, é direito dele, né? É louco quem fez esse contrato do Memphis, porque para mim não foi negociação. Para mim, não, o contrato do Memphis, nossa, quem tratavam como gênio na época quem fez, né? Acho que a gente tem que ir com calma. Para mim, parece que não teve negociação, parece que o que pediram foram aceitando, 21 milhões de luvas, mais 6 milhões de salário, mas não sei o quê, paga hotel, paga... E o Corinthians deve enfim, tem que pagar 6 milhões todo mês para o Memphis, né? E tá com essa dificuldade já agora. Você acha como é que vai ser a relação da torcida com o Memphis daqui para frente? Normal? Se fizer um gol, esquece? Qual a situação, ô Vitão? Primeira coisa, ele vai se apresentar amanhã, em bom português, que ele vai treinar, ele vai falar: estou bravíssimo como empresário, sou contra o que ele fez, estou aqui, vou jogar, e se não pagar, não precisa nem pagar. Então, é o que eu espero dele. Já, afinal, se ele está bravo com o advogado dele, o mínimo... E outra, a chance dele receber é ele ir no treino. Então, se ele vai, é outra diretoria, vai fazer como chantagem, até porque não tem jogo, né? Então, a chantagem não funcionaria menos, assim, né? Se fosse uma semana de jogo, tá tendo Mundial, quando a gente só vai jogar em julho. Então, acho que não faz sentido ele não aparecer. Tô pensando na lógica do jogador. Agora, acho que já está arranhado. Tem 2 tipos de torcedor. O torcedor Samir Lívia, que perdoa tudo de bom coração, e o torcedor Vitor Guedes, que é rancoroso. E não perdoa nem o compatriota do Cachito Ramírez, que tem uma memória. Então, para parte primeiro, não existe torcida, né? Uma coisa etérea. Existe torcida, cada torcedor é de um jeito, mas de forma geral, a relação não é a mesma. Ele vai ter que fazer gol em clássico que ele nunca fez, vai ter que decidir mais jogo, né? Ele vai tomar pau dia sim, dia não dos donos da bola, depois que ele brincou com o craque Neto, baita ídolo do Corinthians. Então, assim, ele vai ter que fazer muita coisa agora. Antes ele precisava fazer o quê? Pisar na bola contra o Palmeiras e comer o PF na favela e falar: é nós. Já estava bom para nós. Agora ele vai ter que fazer gol, vai ter que decidir jogo, vai ter que mostrar que tá magro. Eu acho que ele vai ter que rebolar um pouco. E se continuar, e se a Lívia continuar do jeito que ela tá aí nas reportagens, ela vai aparecer na Freestyle Parte 2. Lívia Camilo, fica ligada. Se vazar o meu contrato, seu nome vai aparecer numa rima bem apurada. Ô Lívia, como é que tá? O que você acha em relação ao Memphis? Vai ficar tranquila a situação dele no Corinthians? Marcou um golzinho, resolve? Ou daqui para frente as coisas podem mudar, né? Você acha que o Memphis continua no Corinthians, aliás, Olívia? Eu acho que esse é um grande ponto, Samir. Aquilo que a gente já tinha falado há uns meses, eu lembro até a gente conversou sobre isso no começo do ano, né, se o Memphis ficaria mesmo até o fim do contrato dele, né, porque é um contrato ali que tem uma multa baixa, né, para ele, né, tem totais condições de pagar a própria multa, principalmente um outro clube, né, que tem a grana e consegue pagar tranquilamente. Então, assim, eu acho um pouco prematuro até a gente falar sobre saída, mas eu não descartaria totalmente. Eu não descartaria mesmo, porque o Memphis ele está acostumado até agora a ter um tratamento da torcida. Galera, e o Corinthians quitou uma parte da dívida com o Memphis Depay. O Corinthians estava devendo aí cerca de 6,7 milhões, não, 6,1 milhões de reais. E aí pagou, né, galera? Pagou 1.400.000 referente aos direitos de imagens. E pessoal, agora tá devendo apenas, não apenas, né, mas tá devendo aí 4,7 milhões de reais, em que é a dívida em relação ao prêmio do Paulistão. Isso mesmo, se o Corinthians ganhasse o Campeonato Paulista, ele receberia 4,7 milhões de reais. E galera, o Corinthians finalmente, né, tá conseguindo pagar aí. Era muito complicado, né? Saiu uma notícia dessa, o principal jogador do time aí tá com uma dívida tão alta e agora tá sob controle aí, tem que pagar apenas o resto, né, pessoal? O que vocês estão achando de tudo isso, hein, pessoal? Vocês acham que o Corinthians vai conseguir quitar essas dívidas que tá tendo? Inclusive elaborou um plano, né, galera, para o pagamento das dívidas. Vamos ver o que acontece. Comenta aqui o que você achou de tudo isso.
você está com a expectativa alta para a volta do brasileiro, né? Dia 13/7 vai jogar contra o Bragantino. Comenta aqui a sua opinião. Agora eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.